E aí, pessoal, beleza? Vamos falar mais um pouquinho de função exponencial. Hoje a gente vai focar na parte do gráfico, né? A ideia dessa aula é para o pessoal que são meus alunos no colégio de Jamado e eu estou no primeiro ano. Então, a gente vai falar de alguns exemplos de gráfico, tipo do gráfico, comportamento do gráfico da função exponencial. Nas últimas aulas a gente falou de inequação exponencial. Hoje a gente vai focar na parte do gráfico da função. É importante, né, que na maioria das questões de prova de concurso, de vestibulares, não pede para não dar a função, dá o gráfico, né, para você trabalhar. E se você conhece um pouco o comportamento gráfico, você consegue responder algumas questões. Primeiro, bora definir o que é uma função exponencial, né? A gente já sabe o que é uma equação exponencial, o que é uma inequação exponencial. Uma função exponencial, você tem algumas condições para que ela exista, né? Então, ó, dado o número real A, que vai ser a base da função, do expoente que compõe a função, esse número real A ele é maior que zero e diferente de 1, daqui a pouco a gente explica por quê. Chamamos de função exponencial de base A com uma função R, de domínio real R, e contra domínio real positivo, não nulo, por causa dessa definição aqui, né? Por uma base ser positiva, maior que zero e diferente de 1. A função dada por f de x igual a elevado a x ou simplesmente y igual a elevado a x. Essa aqui é uma função base, né? Existem outras funções exponenciais. Por exemplo, eu posso simplesmente colocar aqui a elevado a x mais 1. Né? Outros exemplos. Ou você pode ter, simplesmente somar um número aqui, ou subtrair a elevado a x mais 1, ou até mesmo a outra potência de uma outra base. Todas são exemplos de funções exponenciais. Mas essa aqui é a base que te dá uma ideia de como são as outras, né? Então, aqui alguns exemplos que a gente tem de funções exponenciais. Só para a gente já ir se familiarizando com essa questão da função. Y igual a 2 elevado a x, base A, e A é 2 nesse caso, satisfaz a condição, 2 é um número positivo diferente de 1. F de x igual a 3 quintos de elevado a x, 3 quintos é um número entre 0 e 1, então é diferente de 0, é maior que 0, né? E também é diferente de 1. Então, tem que satisfazer essas duas condições, né? Ser positivo, né? Ser maior que 0, e não pode ser 1. Mais um exemplo aqui, g de x igual a 1 nono elevado a x, né? Então, aqui, 1 nono é um número entre 0 e 1, então ele é maior que 0, né? E é diferente de 1 justamente por estar entre 0 e 1, dá 0, alguma coisa. Fica aí, depois você verifica. Mas o importante aqui é saber que ele satisfaz a condição de ser maior que 0 e diferente de 1. 10, né? 10 elevado a x. Então, eu posso ter aqui qualquer valor como base, desde que essa base satisfaça aquela condição de ser positivo, né? Maior que 0, e de ser diferente de 1. 5 quartos é 1, alguma coisa, vírgula quanto? Sobra 1,25. 0,5. Então, você tem 1 sobre 2, 0,5 elevado a x. Ó, raiz quadrada de x elevado a x. Raiz quadrada de 2 elevado a x. Então, raiz quadrada de 2 é 1,7, aproximadamente 1,441, aproximadamente. Então, satisfaz a condição. 3 elevado a x. Além disso, a gente pode colocar aqui, como, por exemplo, um exemplo 9, deixa eu ver, y igual a 2 elevado a x, aparece ali na primeira, mais 1. Então, essa função aqui e essa são parecidas, né? A diferença é que a imagem dessa função aqui, do exemplo 9 que eu coloquei, ela é uma unidade maior do que a imagem da função y igual a 2 elevado a x. Então, se eu sei essa aqui, vai ficar mais fácil entender essa de cá. Então, mais um aqui. Y igual a 3 elevado a x, está ali também. Vou pegar uma outra. Vou pegar 3 quintos. Pegar a mesma base que já foi colocada ali.
Só vou mudar só uma coisinha aqui. Vou botar x, x mais 2 aqui em cima. Botar menos 2. Então, você tem y igual a 3 quintos de x, 3 quintos elevado a x menos 2. Então, são parecidas, porém, nesse caso aqui, né, o expoente aqui, ele é simples. Aqui você tem menos 2 aqui. Eu posso ter também, deixa eu ver se tem alguma coisa ali embaixo, tem. Eu posso ter também, deixa eu colocar aqui, assim, 2 elevado a x, uma função, mais 3 elevado a x, ou x mais 1, tanto faz. Nesse caso aqui também é uma função exponencial. Aí a gente vai estudar o comportamento dessas funções aqui no plano cartesiano. Mas a função básica que a gente toma para falar inicialmente de função exponencial é a elevado a x, sendo que a é um número real positivo e diferente de 1. Observações importantes. Por que que a base tem que ser maior do que 1? O que que tem que ser diferente de 1? Então, imagine o seguinte, que a base seja igual a zero, né? Que a gente tem maior do que zero. Seja que se ela for zero, pode acontecer o seguinte, do x ser um número positivo, então a gente vai ter 0 elevado a um número positivo, por exemplo, 0 elevado a 2. Vou colocar aqui, 0 elevado a 2. Quanto é que dá 0 elevado a 2? Dá 0. Então, se isso acontecer, se o a for 0 e o x positivo, você vai ter uma função constante, e não vai ser exponencial. A gente pode ter também, se o x for negativo, olha o que acontece. Está 0 elevado a menos 2 aqui. Aqui piora a situação. Porque o menos 2 ali não está referindo à operação de subtração, e sim ao inverso da operação de multiplicação, que na verdade é divisão. Então, na verdade, isso aqui, se eu inverter, é 1 sobre 0 elevado a 2. Isso é uma propriedade de potência, né? Permite que a gente faça isso. Calcular essa inversão. Isso aqui nos reais não está definido, né? Então, essa função não existiria se o a fosse zero e o x fosse negativo. Então, para evitar essas duas situações, você já pega o a base a positiva é diferente de 1. Se ela for positiva, então é maior que zero, né? Porque zero não é positivo nem negativo, é neutro. Em contrapartida, se o a for 1, o que acontece? 1 elevado a x, para qualquer x vai ser igual a 1. Função constante também, então você não teria uma função exponencial. E se o a for negativo, né, porque a gente está colocando aqui ele como positivo, falou que não pode ser zero, e se ele for negativo, é o que acontece, o que pode acontecer na verdade. Se o a for negativo e o x for igual a 1 sobre 2, você vai ter raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, pegar aqui um valor. Vou pegar a igual a menos 3. Então aqui, vou abrir um parêntese aqui. Menos 3 elevado, por exemplo, vou botar 1 sobre 2 não, porque fica legal. A gente faz, vou botar 3 sobre 2. Ou 3 quartos. Elevado a 3 quartos aqui. Isso aqui, na verdade, né, é uma raiz. Isso aqui é a raiz quarta de menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3 é menos 27. Então, na verdade, aqui é a raiz quarta de menos 27. Esse valor não existe para os reais. Então, é o outro motivo pelo qual, né, você não pode pegar um número, a base menor que zero. Ela tem que ser maior que zero. Se ela for zero, acontece de achar uma função constante, um valor constante ou um valor inexistente. E aqui também, né, um valor inexistente para os reais. Então, nesse caso aqui, nesses dois casos, a função não iria existir. Então, por isso, tem que satisfazer essa condição da base A ser um número real maior que zero, portanto positivo, e esse mesmo A não pode ser igual a 1. Então, ele pode estar, vai acontecer duas coisas que a gente trabalhou aqui na equação, né?
ele pode ser um número maior que 1, essa base, e pode ser um número entre 0 e 1. Bora ver aqui um pouquinho mais. Já que a gente já falou de alguns, te deu alguns exemplos e falou daquelas definições importantes, vamos construir alguns aqui, né? Travou tudo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso. Então, vamos ver o comportamento gráfico dessa função, dividido em duas partes. Já que a gente falou anteriormente que esse A ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, então temos duas possibilidades. Ou ele é um número maior que 1, ou ele é um número que está entre 0 e 1. Então, primeiro, bora pegar um número que seja maior que 1. Vou pegar o 2, por exemplo. Então, bora fazer o gráfico dessa função aqui. Então, quando você não conhece muito, você não conhece, na verdade, o comportamento gráfico de uma função, o ideal é você fazer por uma tabela. Você faz uma tabela, escolhe alguns valores para o domínio, substitui esse valor no domínio nessa função, calcula as imagens, depois marca os pontos no gráfico e liga esses pontos, né? Através de uma curva. Pode ser uma linha reta ou uma curva, né? Então, bora fazer isso. Bora fazer uma tabela, escolher alguns valores para o x e calcular o y. Eu peguei para o x valores reais de -3 até 3, porque na nossa definição anteriormente a gente falou que o domínio pode ser qualquer número real. Então, x pode ser qualquer valor, positivo, negativo, fração, raiz. O a é que tem aquela restrição de ser maior que zero e diferente de 1. Então, preciso aqui o seguinte, ó. Quando eu escolhi o -3, eu substituí na função 2 elevado a x, tirei o x, coloquei -3, fiz o cálculo, achei 1/8. Então, quando x for -3, y é 1/8. Eu vou ter o ponto -3, 1/8. Quando x for 2, eu vou ter 2 elevado a -2, que vai dar 1/4. Então, eu vou ter esse ponto aqui, -2, 1/4. Quando x for 1, -1, 2 elevado a -1 inverte, então dá 1/2. Então, eu tenho o ponto -1 sobre 2. Quando x for 0, toda vez que x é 0 aqui, como essa função aqui, né? Potênciazinho, toda vez que o expoente é 0, o resultado dá 1. Isso quer dizer que essa função aqui sempre toca no ponto 1 da função, né? No ponto do gráfico, onde x é 0 e y é 1. Então, toca no eixo y aí nesse ponto. Quando x for 1, mais fácil agora, né? 2 elevado a 1 dá 2, ele vai ter o ponto 1, 2. Quando x for 2, 2 vezes 2 dá 4, você vai ter o ponto 2, 4. x3, 2 elevado a 3, 8, você tem um ponto 3, 8. Detalhe importante, né? Que o sinal aqui inverte o resultado, percebeu? X é 3, o y é oitavo. X é mais 3, 8. Menos 3, 1/8. 3, 8. 8 inverso de 1 sobre 8. Então, está sempre dando um inverso do outro. Ó. Esses dois aqui são o inverso um do outro. A imagem, né? Esse aqui com esse, ó. 4 e 1/4. 2 e 1 sobre 2. Aqui não, né? Porque aqui é justamente o ponto de x é 0. Então, o que a gente faz agora? Eu escolhi o x, calculei o y, então eu tenho aqui agora, como eu escolhi 7 valores para x, eu tenho 7 pontos, então eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano, né? Faz o plano cartesiano lá, né? Eixo x, eixo y. Botei aqui só a parte que a gente precisava. Quando o x foi, pegar aqui os maiores, primeiro, que é mais tranquilo. Quando o x foi 3, y foi 8, então você vai ter esse ponto aqui, ó. 3, 8. Quando o x foi 2, y foi 4, você vai ter esse ponto. Perceba que está diminuindo bastante aqui nesse sentido, né? Quando o x foi 1, estou falando de a questão da distância aqui, então isso aqui não é uma reta, né? Deixa eu apagar isso aqui. Não tem como ser uma reta aí. Quando o x foi 1, y deu 2. Quando o x foi 0, y deu 1, ponto, é aquele ponto que a gente falou, né? Essa função aí, a elevado a x, toda vez que x for 0, vai tocar no ponto A, né? Nesse caso aqui, ou desculpa, né? No ponto 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Aqui agora você tem as frações, né? Vamos aqui nessa ordem mesmo.
menos 1 sobre 2, que é metade de 1. Então, vai estar mais ou menos aqui. Quando for 2, dá 1/4, que é metade da metade, vai baixar um pouquinho mais. Foi 3/8, baixa um pouquinho mais. Metade da metade, né? Perceba o seguinte, que independente do valor de x, né, negativo ou positivo, ele não toca o eixo x. A única possibilidade de tocar o eixo x é se o y for zero. Para que o y seja zero, aqui a gente teria que ter a base igual a zero. Isso não pode acontecer pela definição. Então, por própria definição, esse gráfico exponencial a elevado a x não toca o eixo x. Aí é só a gente ligar os pontos, né? A gente vai ter a nossa curva aí, que é conhecida como curva exponencial. Detalhe importante, da esquerda para a direita o x aumenta. O que foi que aconteceu com a imagem? De baixo para cima aumentou também. Quando isso acontece, função crescente, né? Ou seja, se tem x1 maior que x2, você vai achar y elevado a x1, né? Y não, né? O y já é um resultado aqui. Deixa eu apagar que ficou muito bagunçado. Então, você vai estar a elevado a x1 maior que a elevado a x2. Nesse caso, então, função crescente. A elevado a x1 maior que a elevado a x2. Ou eu posso simplesmente dizer imagem 1 do ponto x1 maior do que a imagem 2 aqui do ponto x2, y2. Então, à medida que x aumenta, y também aumenta. Você tem função crescente. Função crescente. Vamos analisar agora o caso em que a base A está entre 0 e 1. Já que a gente pegou os dois, que é maior que 1, né? Vamos pegar um aqui que esteja entre 0 e 1. E a gente vai pegar justamente 1 sobre 2, né? Que é o inverso de 2, para a gente ter uma ideia também de como esse comportamento gráfico se põe na tabela, né? A respeito dos valores. Que tem outra característica aí muito comum. Então, agora a nossa função é 1 sobre 2. Então, eu vou ter que inverter e depois calcular. Quando o x for negativo, né? No x é menos 3, então a gente pegou os mesmos valores, ó, de menos 3 a 3, então pegamos 7 valores. Então, quando o x for menos 3, você vai ter 1 sobre 2 elevado a menos 3, inverte, que vai dar 2 elevado a 3, que vai dar 8. Então, você vai ter o ponto menos 3, 8. Já aconteceu o contrário do que aconteceu antes, ó, perceba. Quando x for menos 2, você vai ter 1 sobre 2 elevado a menos 2, inverte, vai ficar 2 elevado a 2, que vai dar 4. Você vai ter o ponto 2, 4. Quando x for menos 1, você vai ter 1 sobre 2 elevado a menos 1, que é só inverter, 2 elevado a 1, que dá 2, você vai ter o ponto menos 1, 2. Quando x for 0, aconteceu a mesma coisa, passou no ponto 0, 1. E aqui agora é mais tranquilo que não precisa inverter, né? É só calcular. Quando x é 1, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar 1 sobre 2. X for 2, 1 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 1 quarto. X for 3, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 3, que vai dar 1 oitavo. Aí aconteceu a mesma coisa, ó. Positivo, negativo se inverte, né? Isso por causa da simetria dos pontos aqui. Em relação ao eixo Y, né? Então você já sabe que existe uma simetria entre eles. Aí é a mesma coisa, a gente marca os pontos aqui, né? Depois liga. Quando o x for menos 3 deu 8, você vai ter esse ponto aqui. Menos 2 deu 4, você vai ter esse ponto aqui, né? Quando o x for menos 1 deu 2, então você vai ter esse ponto aqui. 0 deu exatamente aquele mesmo valor lá inicial. E a partir daqui, né, dá uma metade, mais ou menos aqui. Depois, metade da metade, que é 1 quarto. Metade da metade da metade. Falei 3 vezes, não foi? 1 oitavo. Liga esses pontos, perceba que também é uma curva. E essa curva a gente também chama de exponencial, só que aqui agora acontece o seguinte, ó.
Ó, à medida que você pega um x maior, o y diminui. Então, isso é a função decrescente, né? Se você pegar x1 maior que x2, toda vez que isso acontece, né? Você pega x1 maior que x2 e acha y1, nesse caso, menor que o y2, né? Ou a elevado a x1, tanto faz. Você diz que a função é decrescente. Então, ela está diminuindo. Decrescente. Então, a gente já sabe aqui essa característica, né, da função ser decrescente, quando a base for um valor entre 0 e 1. E crescente quando for maior que 1. Vamos pegar aqui uns para a gente fixar essa ideia. Agora a gente já sabe o comportamento dessa função, então a gente, para fazer o gráfico dela, a gente já sabe que é uma curva exponencial, a gente não precisa ficar pegando aquela tabela com aquele monte de valores, não. Com dois valores aí, você já, na verdade, um valor só, porque um você já sabe qual é. Você sabe que essa função aqui, f de x igual a elevado a x, sempre toca no ponto 0, 1. Então, você já sabe que esse gráfico vai passar lá. Então, você marca, só precisa de um outro ponto, né? Se a função for crescente, você pega um valor positivo de x, se a função for decrescente, você pega um valor negativo. E aí você vai conseguir construir o gráfico apenas com dois pontos. A outra coisa importante, essa função a gente já falou, que a característica é domínio real, contradomínio real positivo, não nulos, né? E a imagem, ela é extremamente positiva, ela tem todo o gráfico, né, essa função acima do eixo x. E toda vez que x for 1, você vai ter a base, e toda vez que x for 0, você vai ter 1. Então, o gráfico sempre passa nesse ponto aqui, 0, 1. E toda vez que x for 0, o resultado dá 1. E você tem esse outro ponto aqui também que você pode colocar, ó, né? Se 2 elevado a x, então aqui dá 2. Então, você vai ter dois pontos para você marcar. 0, 1 e 1, 2. Aí você faz a curva exponencial. Outra é, como a gente falou, o gráfico não toca o eixo x, justamente por causa da definição da base aqui, ó, positivo no diferente de 1. Essa função aqui é elevada a x, é importante dizer. A gente tem outras funções exponenciais que tocam no eixo x, né? Que estão abaixo do eixo x. Essa aqui, a imagem dela, né, está sempre acima, então está no primeiro e no segundo quadrante. Ela não toca lá, não tem nenhum ponto no terceiro e no quarto quadrante. A função f de x igual a elevado a x. E aquilo que a gente falou, né? Se A positivo, se A maior que 1, desculpa, né? Você tem função crescente. Se A estiver entre 0 e 1, você tem função decrescente. E com isso a gente consegue mostrar que essa função ela é bijetora, ou seja, ela é de limite inversa. Ou seja, também quer dizer que ela é injetora e sobrejetora. Injetora significa dizer que para cada valor diferente do domínio, você tem uma imagem diferente. Sobrejetora significa dizer que todo mundo do contradomínio é imagem de alguém do domínio. Então, isso acontece. Para cada x que você pegar diferente do domínio, você vai ter imagens diferentes, você não tem imagens iguais. E também, né, sempre vai existir um valor real, que é do contradomínio, né? O valor real o valor para x, que você consegue calcular que é a imagem de alguém, né? Você tem sempre alguém lá que possui imagem dentro do contradomínio. Significa dizer que o contradomínio é igual a conjunto imagem desta função. Dessa forma, essa função é bijetora, portanto, ela é invertível, ela admite inversa. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma outra função para estudar depois, né? Que é a inversa da função exponencial. Logo, a função y igual ela é invertível. São as características importantes, né? E a gente já falou que ela é limitada superiormente, ela não toca no terceiro, essa parte aqui, ela não toca em pontos abaixo. No terceiro e no quarto quadrante. Vou pegar aqui uns 3 ou 4 exemplos diferentes para a gente fazer, né? Eu coloquei bastante aqui, quem tiver interesse depois pode pausar aqui e fazer, né?
E a gente vai mostrar aqui como é que a gente faz de uma forma mais simples e rápida o gráfico da função exponencial. Então, aqui a gente colocou na primeira e na segunda coluna função contingente, tipo de função que a gente já trabalhou, né? Base maior que 1, base entre 0 e 1. Aqui você tem funções parecidas, mas com um detalhezinho a mais. Ou está somando embaixo, ou está somando no expoente. Ou você tem a soma de duas, né, potências ali. Então, vamos ver pelo menos um exemplo de cada. Então, pegar isso aqui primeiro, 3 elevado a x, a gente fez 2 elevado a x, aí a gente não pegou muitos valores não, a gente pegou só 4, 5 valores e fez a mesma coisa, montou a tabela, substituiu o x na função e calculou para cada uma delas, para cada um x, uma imagem, né? Então, quando o x for menos 2, você tem um nono, quando o x for menos 1, tem um terço, quando o x for 0, ó, tá errado aqui, né? Aqui é 0, o 0,01 que ela sempre toca, quando o x for 1 dá 3 e 2 dá 9. A simetria aqui entre elas, né? Dá sempre o inverso. Aqui, na verdade, você só precisava fazer o seguinte para construir o gráfico. Marcar esse ponto aqui, ó, que ele sempre vai tocar, né? Você tem aqui a elevado a x, a é 3, então ela sempre toca. Escolhi um outro valor, por exemplo, 2, e calcularia, né? 3 elevado a 2 dá 9, então ela tocaria 2, 9 aqui. Só para você saber o quanto ela está afastada aqui do eixo y. E aí, ligaria esses dois pontos numa curva que não toca no eixo x. Com esses dois pontos aqui, você já consegue fazer. Por isso que eu já coloquei aqui o gráfico pronto aqui. Vamos ver mais um aqui. Né? Deixa eu ver o tempo aqui. Vamos ver aqui mais esse exemplo aqui. Vou pegar agora um que a base está entre 0 e 1. Né? Peguei f de x igual a 2 quintos elevado a x. Mesma ideia, eu posso fazer uma tabela. Já disse, você só precisa de dois valores, mas se você quiser, você pode pegar 5, 4 valores, só para ter uma ideia desse comportamento do gráfico do plano cartesiano, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para eu riscar ali. E aí você constrói, né? Mas você não precisa fazer esse tanto de ponto, não. Aqui, a função é y igual a 2 quintos elevado a x. Então, peguei x igual a menos 2 e calculei. Inverte, depois calcula. Então, vai dar 25 sobre 4. Quando x for menos 2, 25 sobre 4. Quando x for menos 1, 2 quintos elevado a menos 1, inverte, dá 5 sobre 2. Quando x for 0, aqui também tem outro erro, né? É sempre 0 aqui. Deixa eu consertar isso aqui. Não pode ficar assim. Então, eu consertei ali, né? As últimas duas estavam erradas, então toda vez que x for 0, você vai passar nesse ponto aqui 0, 1. x1, a gente potência simples, dá 2 quintos, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 25. Mesma ideia também, perceberam? Simetria, só que nesse caso é invertível, né? Inverter os pontos, então o x, né, o valor de x determina isso. Nesse caso aqui a função é decrescente porque o valor de a, o valor a da função está entre 0 e 1. E como eu disse a vocês, né, você só precisava pegar dois pontos. Então, nesse caso, quando for decrescente, você pega um negativo. Se tivesse pegado, por exemplo, menos 2, quando o x for menos 2, dá 25 sobre 4. 25 sobre 4 vai dar 6, bem pertinho aqui, 6, alguma coisa. Então, você vai ter esse ponto aqui. E aí ligaria esses dois pontos, né, por uma curva exponencial, que nesse caso não toca no eixo x. Mas é opcional você construir a tabela aqui com pares valores. Não faz muita diferença, não. Você botar 4 ou 2 valores ali. Se bem que com 2 a diferença é que com 2 é mais rápido e mais simples. Isso porque a gente já conhece o comportamento do gráfico, né? Já conhece como é que fica essa curva do plano cartesiano. Quando bora pegar isso aqui e ver o que acontece, né? Já na tabela a gente vai ver uma diferençazinha. Ó,
Eu tenho y igual a 2 elevado a x mais 1. Você vai somar uma unidade, é o valor da imagem. Então, quando x são menos 2, se você calcular 2 elevado a menos 2, vai dar 1/4. Aí você vai ter que fazer 1 das 5 sobre 4. Então, aumentou uma unidade. No x são menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, mais 1 das 3 meias. Aqui você consegue perceber mais claramente quando é positivo. Ó. Perceba, ó. Quando o x for 0, ó, em vez de tocar no ponto 0,1, tocou no ponto 0,2. Justamente porque a gente somou 1. Isso quer dizer o seguinte, que se fosse 2 elevado a x mais 5, então 1 mais 5 aqui seria o ponto 0,6. Como se você tivesse trasladado o gráfico da função 6 unidades acima. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Na verdade, se você lembrar como é que fica o gráfico da função 2 elevado a x, é só você somar 1 a todas as imagens. Então, vai subir uma imagem, uma unidade. E se fosse negativo também, né, se fosse menos 1, desceria 1. E nesse caso de ser 2 elevado a x menos 1, está menos 5 aqui, só para... Nesse caso aqui, esta função y igual a 2 elevado a x menos 5, ela passaria abaixo do eixo x. Perceba que quando x for 1, por exemplo, 2 elevado a 1 dá 2 e 2 menos 5 dá menos 3. Então, você teria o ponto 1 menos 3 aqui. Teria esse ponto aqui. E o gráfico da função, ela ia passar nesse ponto. Portanto, você teria uma curva mais ou menos assim. E ela não tocaria a partir de um certo ponto, que seria 5 unidades abaixo. É como se você estivesse transladando também o eixo, né? Então, o eixo estaria cá, porque não existe possibilidade aqui desse valor aqui dar zero. Esse aqui, né? Então, ela não tocaria no ponto menos 5. Porque para tocar isso aqui, tudo tem que ser zero. Então, tem que ser zero. 0 menos 5, 5. Então, ela se trasladou um pouco. Então, o gráfico dela, perceba aqui, ó, subiu a 2 elevado a x, tocava nesse ponto. Agora ela toca nesse ponto aqui em cima, que é uma unidade maior. E aqui está o que a gente chama de assíntota horizontal. Como eu somei uma unidade nessa função, ela não tem a possibilidade de passar aqui para baixo. Está aqui embaixo. Maior do que como se a gente considerasse aqui uma reta constante, passando no ponto 1, e ela está acima desse valor. Então, se fosse menos 5, aconteceria abaixo do eixo x, né? Lá no ponto menos 5. Mas com eu conhecendo a função 2 elevado a x, eu consigo calcular 2 elevado a x mais 1, 2 elevado a x menos 1. Agora, bora ver uma que a gente está somando no expoente e ver o que acontece. Fazer a tabela da mesma forma. Aí a gente pegou aqui um nono, né? Aqui é o exemplo. Que a gente pode escrever assim, ó. Usar a propriedade de potência, fatorar 9, escrever na forma de potência, aplicar a propriedade, você vai ter 1/3 elevado a 2 vezes x menos 2, que aí você vai multiplicar o x e o menos 2. Então, nesse caso aqui, o y, você pode colocar aqui, se você quiser. Y igual a 1/3 elevado... Vou botar aqui que eu esqueci, então. 2 vezes 9 é 3 ao quadrado. Então, 2 vezes x dá 2x, menos 2 vezes 2, 4. E aí fica mais tranquilo fazer com esse aqui. Então, quando x é menos 2, você vai ter 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4, menos 4, que já está aqui na função, dá menos 8. Isso é igual, ó, cresceu muito mais rápido quando você soma no expoente. Exatamente isso que vai acontecer. Porque a função exponencial tem essa característica do gráfico, né? À medida que você aumenta o valor de x ou diminui, faz. Se for crescente, ela cresce muito rápido. Se for decrescente, diminui também muito rápido. Nesse caso aqui, ó, a base está entre 0 e 1, então ela é decrescente, diminui muito rápido. Percebe que quando a gente pegou aqui menos 2, achamos esse valor aqui, 6.561. Mas quando pegou menos 1, que é a diferença de uma unidade no eixo x, 729.
0,81. Percebe que está caindo. Positivo, 1 deu 9 e 2 deu 1. Você tem esses pontos aqui, a gente coloca lá no eixo cartesiano, liga-os e tem aqui o gráfico dela. Percebam que essa suavidade na curva aqui, né? Quase que um ângulo de 90 graus. Mas ela é decrescente. Se fosse aqui 1/3 elevado a x, ela estaria desse lado de cá. Passaria aqui justamente porque eu não tenho valor aqui no expoente, né? Percebeu essa diferença também? Que ela está aqui no primeiro quadrante, totalmente no primeiro quadrante, né? Se eu tivesse colocado mais aqui, a ideia mudaria, né? Fosse x mais 2 aqui. Então a gente ia somar aqui, ela ia tocar, ia passar alguns pontos para cá. Nesse caso não passou nenhum, está totalmente no primeiro quadrante. Aí nesse caso também ela não toca aqui porque não existe a possibilidade, né, de dar zero aqui. Porque o valor de x ali, a base só dá zero se a base for zero. Mas a gente já excluiu isso na função exponencial, então essa possibilidade não existe. Por fim, bora ver aquela que eu somo duas potências. Fazer a tabela também, escolhe alguns valores para x, então você escolhe, substitui, faz a conta, identifica os pontos, marca os pontos no gráfico e constrói o gráfico dessa função. Então, peguei a mesma tabela com o mesmo valor, quando x for menos 2, calculei menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4, 3 elevado a menos 2 vai dar 1/9, então 1/4 mais 1/9, 15 é 36 avos. Fiz a mesma coisa com menos 1, né? Deu 5/6, com 0, deu 0,2, porque aqui dá 1, 1 mais 1, 2, né? Essa aqui vai para o 1, essa também, então dá 1, 2. Quando for 1, então aqui vai dar 2 mais 3, 5. Tá errado aqui, né? E aqui também, né? Aqui é 5, 2 mais 3, 5, eu multipliquei e esqueci de substituir aqui. Então, quando o x for 1, vai dar 5. Quando o x for 2, claro que tá certo, 4, 9, 15. Botou 1 aqui. E aí você marca esses pontos aí no gráfico cartesiano e liga esses pontos, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho por causa dos valores aqui que são decimais, né? Mas perceba também que o comportamento dela é muito parecida com o da função 2 elevado a x, ou de 3 elevado a x, né? A diferença é que ela toca no ponto 2, a outra toca no ponto 1. Outra coisa também é essa diferença aqui, ó. Ela vai crescer mais rápido ainda, né? Já que você está somando duas potências. Então ela vai estar bem próximo ao eixo, essa diferença aqui entre a curva, o ponto na curva e o ponto no eixo y vai ser menor do que se fosse só 2 elevado a x ou 3 elevado a x. Então, tem alguns exemplos aí que dá para você fazer para a gente ter uma boa ideia de como é o comportamento gráfico dessa função exponencial no plano cartesiano. Então, vamos esperar um pouquinho. A gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Até mais.